Bom dia a todos e todas. Estamos iniciando aqui mais uma aula de filosofia política, tecnologia e educação. Hoje, então, a nossa aula é sobre Marx. Eu enviei um texto para vocês, que é um pedaço do capítulo 13 do livro 1, do Capital. Esse texto a gente vai depois lê-lo para poder comentar. Vou utilizar ele como um texto base hoje, apesar de que eu vou falar de outras coisas também relacionadas a Marx. Então, propriamente, né, esse curso ele tem um intuito de observar a instituição Estado. Para isso, o nosso principal autor escolhido para o curso foi o Thomas Hobbes. Ele continua sendo a base aí do nosso curso, mas estou pensando aqui com outros autores para que a gente possa fazer justamente essa discussão sobre o Estado. Marx, propriamente, ele não tem uma obra sobre o Estado, ele não faz a questão das formas de governo, ele não analisa esses pontos, mas as suas considerações sobre a estrutura do modelo econômico burguês e tudo, as consequências advindas disso, tem uma relação com o Estado. Então, isso aparece mais propriamente na sua obra de juventude, que é a Crítica da Filosofia do Direito do Hegel, e depois a gente pode ver o desembocar disso tomando a economia como base na sua obra principal, que é o Capital. Vou até fazer um pleonasmo, dizer que a sua obra Capital é o Capital. Mas, então, a princípio, se contrapondo ao Hegel, né, o Hegel vai entender que a sociedade civil ela vai ter suas contradições, e essas contradições são resolvidas no Estado. O Marx vai dizer que não, né, o Marx vai ser contra essa ideia. E nesse intuito, Marx se diferencia de muitos autores que entendem o Estado como algo benéfico. Né? Então, se a gente pensar lá no Hobbes, que é o autor que nós iniciamos a estudar, o Hobbes vai dizer que existe anterior ao Estado, existe um estado de natureza, esse estado é um estado de guerra, e somente pela constituição do corpo político, ou seja, do Estado, é que nós podemos ter paz, justiça e liberdade. Que sem o Estado é sempre a incerteza e o perigo da morte violenta. Talvez o Hobbes seja o autor mais trágico nesse sentido, de observar a natureza humana como extremamente nociva. A convivência com o outro é um problema. Mas outros autores, apesar de apresentarem uma visão mais benéfica do estado de natureza, como o Locke, que vai ver o estado de natureza como algo que não é um embate, né, entre humanos, e vai entender que há um desenvolvimento da sociedade civil ali, né, uma estrutura familiar, que vai ser pela propriedade privada, mas que o âmbito mais seguro realmente seria o Estado. Então, os autores vão caminhando para essa visão de um Estado que não seria o problema, né? Talvez, dentre esses clássicos modernos, o que melhor se contrapõe a essa visão de uma sociedade que vai engrandecendo com o Estado é o Rousseau. O Rousseau vai ver um problema na sociedade, na constituição da maneira como a sociedade civil se constitui no Estado. No entanto, o Rousseau tem uma proposta também de reformulação do Estado. Então, o Contrato Social, que é a sua obra mais conhecida, tem o intuito de fazer uma reforma
uma reforma dentro do Estado ao ponto de que nós tenhamos uma espécie de democracia participativa de todos e que aquilo que o Rousseau chama de vontade geral seria justamente a possibilidade da participação de todos e todas no Estado. Então, o Rousseau ele vai pensar essa possibilidade de uma reformulação do Estado. Já o Marx vai ver o quê? Que o Estado ele é justamente a fonte dessas contradições, é justamente se existem embates na sociedade civil pelas diferentes classes sociais, o Estado ele representa prioritariamente uma classe. E, no caso, uma sociedade burguesa vai ter, na sua estrutura estatal, a burguesia no poder. Né? Seja pelo poder político apoiando a burguesia, seja pela própria burguesia tomando poder e agindo pelo poder político. E, claro, se faz modos de mascarar esse poder da burguesia através de uma igualdade jurídica, que é dita que temos, né? Ou seja, todos aqui teriam, em tese, acesso às leis, né, aos direitos constitucionais. No entanto, essa igualdade jurídica não é uma igualdade social. E nem sequer uma igualdade social, obviamente. A burguesia precisa manter seus privilégios e seu poder econômico e político sobre a outra classe, que é a classe trabalhadora, também chamada de proletariado. Então, nessa divisão do Marx, né, uma divisão dual de classes, né, a gente até poderia incluir uma terceira classe, que muitas vezes aparece, que é a classe proprietária, né, que são os proprietários de terra, mas na visão de mundo que nós temos, os proprietários de terra já estão aliados à burguesia faz tempo. Né? Então, já tem uma aliança ali com a burguesia, de modo que a gente pode tomar essa dualidade. Né? É claro que os proprietários, rentistas, né, os banqueiros, eles detêm um poder de fato, né, dentro dessa estrutura social, e que existe uma parte da burguesia que é muito fragilizada, né, e que não se percebe enquanto tal, que é a chamada pequena burguesia, o pequeno empresário, né, que é o dono do mercadinho da esquina, o dono do bar que você frequenta aí no final de semana, um pequeno restaurante, né? Então, assim, são comerciantes, pequenos empresários que têm uma empresa, um negócio com muita dificuldade, mas que não se entende ali próximo à classe trabalhadora, sim, ele se enxerga como próximo à grande burguesia. Né? Então, o paradigma desse pequeno burguês é o Elon Musk e não o limpiador da mesa, o garçom, que é funcionário dele. Né? Então, essa discrepância de pensamento que nós podemos ver a força da ideologia burguesa. Né? A ideologia burguesa que é importante para a constituição das consciências, né? Uma consciência social que vai apoiar a burguesia no poder. Então, nesse sentido, toda essa análise que o Marx faz da base econômica da sociedade, e essa base econômica ela foi sendo constituída aí na modernidade, através de todo o processo pelo qual a burguesia vai chegando e galgando poder. Historicamente, vamos falar brevemente sobre isso,
A gente pode pensar que desde o do momento em que o burguês nascente lá dos feudos começa a fazer trocas comerciais entre feudos, né, no período feudal, claro, e depois a constituição de burgos, né, de cidades no centro desses feudos, né, de todo um desenvolvimento econômico que começa a acontecer ali. Posteriormente, a aliança, então, dessa burguesia nascente com a realeza, né, e aí o fortalecimento dos reis através dessa aliança com a burguesia, é essa burguesia que vai financiar as expansões marítimas, ou seja, né, a descoberta do Novo Mundo, né, da América, e a partir dali a exploração de pessoas e matérias-primas, né, principalmente os metais, que são necessários nesse processo. A Europa ela tinha uma escassez de metal na época da expansão marítima, então foi justamente a partir desse momento em que nós temos essa expansão e esse acúmulo de metais que é possível se produzir moedas em larga escala, e essa produção de moeda é essencial para a constituição de um mercado, né? Então, o mercado ele começa a aparecer ali, século XIV, século XV, a partir dessa possibilidade de acúmulo de metais, né? Essa fase que é conhecida aí como mercantilismo. Então, isso permitiu que o burguês enriquecesse, né? Obviamente não todo burguês, né? Mas o burguês que participou desse processo, e nós também tivemos um fortalecimento do rei, né? É a partir desse momento que a gente tem uma centralização do poder e aquilo que nós chamamos de absolutismo, né? Então, o absolutismo não é antes, não é no período medieval, né? A Idade Média aí que a gente costuma arredondar como 1000 anos, né? Século V ao século XV, mais ou menos, né? Claro que isso é um arredondamento histórico que nós fazemos, né? Aqui ninguém está tratando minuciosamente dessa época. Mas, então, esse período ele é um período de poder descentralizado, né? Cada feudo com o seu poder, mesmo que existisse um rei, o rei não tinha a possibilidade de centralização do poder, era mais aquele esquema de vassalagem, né? De pagar taxas, etc. Mas a centralização do poder vai vir justamente da aliança da realeza com a burguesia. E aí o rei começa a ter poder, né, de fato, para poder fazer a centralização do poder. Então, percebam assim, né, como a burguesia foi galgando, então, o espaço, até o momento em que a burguesia já não se sente à vontade com esse tipo de relação e precisa, então, tomar o poder, né? E daí que vem as revoluções burguesas, né, na tentativa de diminuir ou acabar, de fato, com o poder do rei. Então, a gente pode ver uma diminuição do poder, por exemplo, primeiramente na Inglaterra, quando se tem uma revolução parlamentar, o Oliver Cromwell tomando o poder, e aí nós constituímos, então, uma monarquia parlamentar na Inglaterra. E também podemos ver anteriormente a francesa, a Revolução Americana, né, que nunca teve um rei, que já na sua independência se coloca como uma democracia, a primeira democracia moderna. E a mais conhecida, né, mais consagrada aí nos estudos escolares, que é a Revolução Francesa, que de fato destituiu o rei, matando, né, e matando uma galera, né, da nobreza, inclusive, através da grande invenção da época, que é a guilhotina, né? A guilhotina é uma revolução tecnológica, né? A gente não costuma falar sobre isso, mas é uma revolução tecnológica.
porque ela mata precisamente e sem mais fazer diferença de classe. Então, é uma revolução tecnológica interessante nesse sentido, né? Se antes se morria por enforcamento ou pela decapitação do machado, agora a guilhotina ela toma esse papel preponderantemente. E a diferença disso o enforcamento é um sofrimento, né? A pessoa vai morrer, mas ela sofre pra caralho. E o machado, você depende do executor, né? E o executor pode não ser tão bom executor assim, né? Ele pode acertar o seu deltoide em vez do pescoço. Aí ele tem que, de novo, fazer mais um lance. Aí ele acerta o pescoço, mas o pescoço fica pendurado. Então, assim, né, não é preciso. Né? Pode ser que tinha aqueles, né, que eram os excelentes executores, que de uma vez só cortava a cabeça da pessoa, mas não tem, como que se diz, certeza da precisão do executor. A guilhotina não. A guilhotina não tem erro. Né? Desce lá a lâmina, cabeça rola no cesto, tudo certo. Né? Então, essa precisão da morte, né, da execução, é uma revolução tecnológica e ela, obviamente, quem detém isso são aqueles que estão no poder, né? E depois quem vai ter esse poder é o Estado. Então, as tecnologias para matar. Né? Inclusive, tem uma anedota que se conta sobre o Marquês de Sade. Né? O Marquês de Sade é uma figura que eu acho interessante. Né? Ele é dúbio, né? Ele era nobre, mas ao mesmo tempo ele tinha ideias que eram bastante revolucionárias. Inclusive, na minha opinião, ele se encontra entre os ultra-revolucionários. E os ultra-revolucionários são aqueles que não tiveram muita voz na Revolução. Tá? Quem acha que Robespierre era radical é porque ainda não conhece os ultra-radicais. Os ultra-radicais eles estavam muito acima da radicalidade dos jacobinos. Tanto é que os jacobinos frearam essa galera, né? Não deixaram ir adiante. Um desses é o Gracchus Babeuf. Babeuf ele escreveu a Conjura dos Iguais, né? Às vezes aparece com outros nomes, mas que é justamente defendendo a igualdade de fato para todos e todas. Babeuf foi executado. A igualdade não pode ser tão igual assim. Tem um limite para a igualdade. Em fraternidade, então, nem se fala, né? Todo mundo irmão, como assim, né? Então, são, assim, hipocrisias de dilemas, de conceitos, né, que não vão adiante, né? Existe um limite para a continuidade, né? Liberdade, como assim liberdade para todos, né? Liberdade para alguns, né? Então, assim, a partir do momento que a burguesia se coloca no poder, acaba a revolução, né? Chega, né? E aí o Napoleão é essa figura para dar fim a isso, né? Mas voltando ao Marquês de Sade, sei que estou fazendo digressões aqui, mas acho que elas se encaixam. O Sade ele era uma figura bastante controversa, né? É dele que surge a questão do sadismo, que foi, né, mais à frente colocado, né? O sadismo aparece aí na obra da psicologia do século XIX, um livro chamado Psicopatia Sexualis. E só pelo nome do livro vocês já entendem que é uma classificação de chamadas psicopatias relacionadas ao sexo. Né? Então, o escritor, né, o Kraft Ebinger, ele, se não me engano, alemão, ele vai fazer uma série de classificações daquilo que ele considerava psicopatias. Né? E
duas dessas são novidade, assim, são classificadas, né, por ele, que uma é o sadismo e a outra é o masoquismo. Esses termos são chamados, são colocados assim, né, geralmente a gente usa os termos, mas eles são colocados assim pelo nome dos próprios autores, né? Um é o Marquês de Sade, então, sadismo, e o outro é o Zar Mazor, que é não lembro agora a nacionalidade dele, mas o livro mais conhecido dele é Vênus das Peles. É um livro bem legal, assim, quer dizer, eu gosto, né, de ler os caras, né, mas pode ser que para alguém não seja muito legal. Mas ele vai botar justamente essa relação de submissão consentida, né, de um homem por uma mulher. Então, por isso, a Vênus das Peles, né? E ele quer realmente que ela, né, humilhe ele, né, faça todas aquelas coisas que já são conhecidas aí do masoquismo, mas que está nessa literatura. E o sadismo, não. O sadismo já é o uso da força, do poder para o domínio sexual, né? E aí tem uma obra do Deleuze, que é a... esqueci agora, acho que é o Zarmazó, alguma coisa além disso. E aí ele vai fazer uma análise principalmente do masoquismo, mas também do sadismo, né? Porque muitas vezes se coloca como sadomasoquismo, né? E o Deleuze vai mostrar, pela interpretação dele, que não existe sadomasoquismo. Existe sadismo, existe masoquismo, mas essa troca, ela não existe, né? Ou seja, porque eles são conceitualmente diferentes. Em que sentido? E isso aqui pega na questão da política, que eu acho fantástica. É impressionante nesse sentido. Porque o masoquismo, ele é um contrato. Ou seja, você tem um acordo com o outro, de que pode fazer isso, isso e isso. Não é fazer o que quer e nem deixar-se fazer o que quer. É um contrato, né? Então, você estabelecer um contrato ali. E geralmente é digamos, o mais comum, né? Entre relações entre pessoas. Existe um contrato, né? Um contrato, obviamente, não assinado, etc., mas que se estabelece aquilo que pode e aquilo que não pode, né? E se você quer mais alguma coisa, você tem que negociar isso, né? E faz parte, então, do novo acordo. Acho que, com certeza, vai se encontrar em vários outros lugares, mas, para mim, na Ninfomaníaca do Lars von Trier, existe um momento em que ela vai para um cara e o cara diz para ela que vai bater nela, eu vou chutar um número, tá? 43 vezes. Ele bate nela 43 vezes, na bunda, na nádega, e ela gosta, etc, né? E aí ela pede mais quando chega ao número. E ele fala, não. Falei que ia bater 43, 43 é 43, agora você vai embora. Então, assim, isso mostra exatamente o que é o acordo. O acordo é esse. Não é nada além disso. E nem menos, né? Então, é nesse ponto que o Deleuze vai mostrar. É um contrato. O sadismo não tem contrato. O sadismo é contra o contrato. Ele é anticontratual. O sadismo é o uso da força, da violência para a submissão do outro. E se o outro não quer, não interessa. O que interessa é o mais forte, né? E se por algum motivo aquele que está sofrendo conseguir superar o outro em força, então continua sendo sadismo. Não é uma troca, não é sadomasoquismo, continua sendo sadismo, porque algum outro tomou, né, o domínio. Então a estrutura de poder é sempre, né, aquele que domina. E aí, obviamente, o estupro ele é
né, o próprio do sadismo, né? É você usufruir do corpo do outro da maneira como você quer, porque você é mais poderoso que ele, né? Então, o sadismo ele é muito violento, literalmente violento, né? E aquele, falando de filmes, né? O Irreversível, ele tem a maior cena de estupro do cinema, e ele mostra exatamente isso, né? O poder do outro sobre, né, no caso, um homem sobre uma mulher, né? E mostrando o quanto ela não pode fazer nada. E eu não recomendo esse filme para ninguém, nem para mulher, né? Principalmente para mulher, né? Não assistam esse filme. Eu tô falando sério, vocês não vão gostar. Eu assisti, tem várias questões filosóficas ali, mas nunca vou poder falar sobre essas questões filosóficas, porque se eu passar esse filme no IFTM, eu sou exonerado no outro dia. Então, é muito pesado mesmo, não estou brincando. Então, o SAD, ele tem essa característica, ele ficou preso muito tempo por causa de práticas que ele cometeu, né? Inclusive, conta-se que o SAD, ele aprisionou uma mendiga em casa e fez o que quis com ela, né? Ela conseguiu fugir, o SAD foi preso, mas ele era nobre, então não acontecia tanta coisa com ele, né? Chegou a ficar preso bastante tempo da vida dele, tá? Depois da prisão propriamente, ele chegou a ficar preso no manicômio. Então, o SAD realmente passou grande parte da vida dele preso, mas é diferente, né? A prisão para um nobre e para um plebeu. Então, o Hassad, ele estava na véspera da Revolução, ele estava preso na Bastilha. E a Bastilha, né, como vocês devem lembrar, foi, né, um ícone, né, da tomada no início da Revolução, ou seja, no 14 de julho de 1789, que se tomou a Bastilha. E o Sade dizia-se, né, que o Sade todo dia ele gritava na janela para a população se revoltar, né? Óbvio que a população se revoltou por causa do Sade, mas é interessante isso, né, que o Sade fosse à janela, gritasse, revoltem-se, né, contra os seus opressores, etc, etc. Quando de fato as pessoas realmente se revoltaram pelos motivos de total omissão, né, do poder real para suprir o básico da população, que não deixá-las famintas. Então, quando de fato a burguesia conseguiu reunir o povo para se rebelar contra a realeza, eles invadiram a Bastilha, o Sade não estava mais lá, porque ele tinha sido transferido para outra prisão, uma prisão hospício, e ele estava preso na outra prisão, então ele não foi liberto naquela época. E dizia-se, então, que depois ele foi liberto e foi incluído, inclusive, entre os membros lá da revolucionários. E aí, o Sade foi colocado numa comissão, né, chama de comissão, não é bem assim o nome, né? Que decidia quem ia para a guilhotina ou não. E diz que o Sade negava todo mundo. O Sade nunca aceitava e negava. E o Sade foi destituído dessa comissão porque ele era muito moderado, né? Segundo diziam, né? Era muito moderado. Mas na visão do Sade, e ele vai escrever isso na Filosofia na Alcova, e esse é um livro bastante perspicaz na maneira como ele construiu o texto, porque a princípio é um texto que está falando do que ele sempre fala, né? Dessas violências sexuais, mas no meio do texto tem um panfleto revolucionário. Então, obviamente, o Sade escondeu um panfleto revolucionário num dos seus livros. Só ia conhecer o panfleto quem soubesse disso ou quem lesse o livro todo.
E aí, nesse meio, nesse panfleto, é que o Sade ele fala que tem que acabar com todas as estruturas que sustentam o antigo regime. Então, tem que acabar com a nobreza, tem que acabar com a igreja, tem que acabar com a religião. Os seres humanos têm que voltar para o estado de natureza. E dali construir uma nova sociedade. E aí o Sade começa a defender várias coisas assim que longe a princípio do que estava sendo praticado, ou seja, né? A igreja não acabou, a religião continuou. Robespierre ele não era ateu, ele acreditava numa ordem superior, né? O Sade era ateu, defendia o ateísmo, né? Então, por exemplo, questões como essa, como religião, sempre foram problemáticas. E sem aqui entrar no mérito propriamente da religião, mas entendendo que a igreja tinha um poder político, né? Acabar com a igreja é revolucionário. Por quê? Porque a igreja ela sustentava o antigo regime, sustentava o poder real, né? Dava base espiritual para esse poder. Então, é coerente o que o Sade está dizendo, enquanto um método revolucionário, né? Concordar ou não, aí é de cada um, mas a coerência existe, né? Aí, claro, o Sade começa a jogar com a questão dos lemas da evolução, né? A igualdade, a liberdade, a fraternidade, né? E aí o Sade, né, o grande jogo dele é que ele fala, ó, o incesto tem que ser permitido. Por que o incesto tem que ser permitido? Porque se somos todos irmãos, não tem como você se relacionar com o outro sem cometer incesto. Então, olha só como ele vai jogando com os conceitos, com os termos da revolução, de maneira totalmente inesperada pelos próprios revolucionários, né? Os jacobinos que estavam, né, no poder no momento, né, no que Sade profere isso, né? E aí ele começa a se contrapor, principalmente a questão daqueles que defendem um ser superior, sem falar propriamente em Deus, mas que revelam o seu teísmo, né? E o Sade, já falei, era ateu e ele defendia o ateísmo. Então, o Sade ele está batendo em quem ali? Que ele não vai nomear porque ele não é burro. Ele está batendo no Robespierre. Além dele estar indo contra o antigo regime, que é claro, ele está indo contra o Robespierre. E se vocês pegarem os discursos de Robespierre, isso é maravilhoso se fazer, vocês pegam o discurso do Sade e os discursos do Robespierre, você vai ver que o Sade está falando do Robespierre. Só ler o discurso do Robespierre que você vai ver como o Sade usa a linguagem do Robespierre para falar contra o Robespierre, sem citar o Robespierre, porque ele não queria ser decapitado, né? E não foi, né? O Sade morreu, que até onde eu entendo, lembro, morreu de velhice, viveu quando tinha que viver, no hospício, morreu no hospício. Então percebam, né, que todo esse processo pelo qual a burguesia foi ascendendo ao poder, o momento do Marx, que é o século XIX, Marx aí nascido em 1818, Alemanha, e viveu até 1883, se não me engano, vocês podem conferir na internet. O Marx é um homem do século XIX, ou seja, ele viveu praticamente o XIX inteiro. E o XIX é um momento em que a ascensão burguesa está a toda força, né? Se fizeram uma revolução industrial no século XVIII, né, propriamente na Inglaterra e na Escócia, né? A Escócia também teve um papel preponderante assim no início da Revolução Industrial. Tanto é que temos grandes pensadores escoceses, né, do liberalismo clássico,
que é o Adam Smith, o Adam Ferguson e o David Hume. Né? São grandes pensadores do século XVIII, chamado de iluminismo escocês. Tá? Autores aí fundamentais para pensar o iluminismo como um todo, né? O iluminismo na sua parte, que é o iluminismo escocês, e esse momento de ascensão da burguesia, que é a Revolução Industrial, e a constituição aí do liberalismo, né, como modelo aí político e econômico. Então, o século XIX, ele já está... as revoluções já aconteceram em outros lugares, né, no continente, como nós podemos dizer, né, França, Alemanha, etc. Então, Marx está pegando, né, o topo. Né? Olha aí. Né? Então, 1818, 1883. E o Marx, então, vai dar continuidade a essas análises. O Marx, ele é um grande estudioso, e ele realmente gostava de estudar. Né? Ele lia, né, a bula, né, que se escrevia desses autores, assim, o Marx. Então, ele não teve acesso direto no começo à obra desses autores, então ele lia na tradução francesa. Depois, quando ele foi para a Inglaterra, em 1850, que ele realmente teve acesso à literatura no original, e aí depois de ler o Smith no original, o Sismondi, o Ricardo, entre outros, né, o Malthus. Então, aí ele teve acesso a essa galera. E, inclusive, num dos prefácios dele, né, no Para a Crítica da Economia Política, ele vai dizer que ele já teve acesso ao ouro inglês. Olha a metáfora que o Marx usa, né? É uma metáfora entendida por muito poucos. Né? Somente quem gosta realmente de estudar entendeu a metáfora do Marx, né? O acesso ao ouro inglês, né? Marx nunca foi um homem rico, nunca teve dinheiro, né? Inclusive o Engels ajudava muito ele em questões financeiras. Né? O acesso ao ouro inglês é o acesso às obras, né, escritas pelos ingleses, pelos autores de língua inglesa, né, já que o Smith é da escocês. Então, isso já mostra o quanto o Marx tinha apreço pelo estudo, né? O Marx passou muitos anos estudando para escrever o Capital. Né? O Capital ele é uma obra inconclusa. O Marx tinha um modelo de escrever 6 livros sobre essa obra. Tinha lá a divisão dele e tal, para isso. E o Marx, de fato, só conseguiu publicar um, né? Que é o livro 1 do Capital. Esse foi publicado pelo Marx. Como existiam anotações do Marx, muitas anotações do Marx, nunca publicadas, e algumas delas eram direcionadas a esse programa, né, de publicação, o Capital, o Engels ele fez a reunião desses escritos do Marx e ainda conseguiu publicar 2 livros, né, que são conhecidos como livro 2 do Capital, livro 3 do Capital. Mas quem editou foi o Engels. Então, a ordenação é feita pelo Engels. A escrita é do Marx. Quem escreveu foi o Marx. O Engels até, ele, em alguns momentos em que existia um lapso, né, na escrita do Marx, ele fez algum acréscimo. Tá? Mas quem escreveu foi o Marx. Né? Capital não é do Engels. O Engels só editou. Inclusive, na edição do Aboitempo, que é uma das melhores que nós temos aí em português, ela coloca aonde o Engels fez esses acréscimos.
Isso é bem bacana. Acabou de sair uma nova edição da editora Ubu, não conheço, tá? A tradução é uma tradução já antiga, não é uma nova tradução, mas a edição é nova, né? Então tem algumas diferenças lá, disseram que tem notas de rodapés interessantes e tal, mas eu não conheço, tá? Eu tenho a edição da Boitempo, esse então é a que eu uso. A Boitempo ela fez a opção de tradução, né, de traduzir por mais valor e não mais valia, como é bastante conhecido e consagrado aí na língua portuguesa, entendendo que o Marx está falando de valor no início do livro e aquele acréscimo que se faz é o mais valor, né? Mas, obviamente, quem quiser preferir adotar mais valia ao invés de mais valor, não está errado, né? É uma opção de tradução, tá? Então, mais valia e mais valor é a mesma coisa, né? Com traduções, então, diferentes. No caso, eu vou falar mais valor, porque como eu estou utilizando a tradução da Boitempo, eu vou seguir essa tradução. Então, o Marx, ele passou por um grande pedaço, né, pelas suas próprias escolhas. O Marx, ele teve que sair da Alemanha, né, a Alemanha porque, né, pelos seus escritos, ele trabalhou na Gazeta Renana, a Gazeta foi fechada pela realeza da Prússia, né, porque, né, fazia embates contra mesmo, né, a realeza, e o Marx, então, ele precisou sair da Alemanha, né, e ele, depois devagar aí, chegou a França e outros lugares, ele acabou depois se constituindo na Inglaterra, tanto é que, como a Roberta acabou de colocar no chat, né, ele morreu lá. Eu não lembrava disso. Mas ele foi ali, então, que ele teve todo um... Marx já escrevia muita coisa, já lia muita coisa, mas ele teve, digamos, o boom do seu desenvolvimento intelectual a partir do momento em que ele foi mesmo para o Reino Unido. É lá que ele teve acesso às bibliotecas, ao ouro inglês, depois, então, aprimorar os seus estudos sobre o Capital. Então, a economia, né, a economia política, né, do qual o Marx vai fazer uma crítica, né, o subtítulo do Capital é Crítica da Economia Política. Então, não é um livro de economia política, é um livro de crítica à economia política. Isso também é importante frisar, né? O Marx, então, ele vai pegar todo o modelo econômico da sua época, vai analisar isso e vai estabelecer uma crítica, né? Coisas, né, importantes da gente conhecer sobre o Marx. Marx, então, não tem uma obra sobre o Estado. O Marx não tem uma obra sobre uma definição de comunismo, né? Aquele que é mais o lido, né, do Marx chama Manifesto Comunista, mas o manifesto o nome já diz, é um manifesto, ele é panfletário, né? É claro que isso não diminui o intuito, mas ele tem um foco, né? Ele é chegar direto ao trabalhador, né? Então, é um panfleto, né? Como você distribui isso na rua. É um panfleto meio grande, né, de se ler, mas é isso, né? O intuito é que as pessoas tenham acesso rápido ao que está escrito. E ali, obviamente, é escrito numa linguagem para ser rapidamente entendido, né? Então, ali não está uma constituição, um conceito propriamente de comunismo. E um dos intuitos
que o Marx nunca escreveu sobre o comunismo, porque o Marx dizia que ele não tinha que escrever sobre o que não ainda existe. Então, isso tem a ver com um modo de pensamento, o qual, se ele adentrasse, ele estaria adentrando aquele que ele mesmo criticou, que hoje são conhecidos como socialistas utópicos. Tá? Claro que esse termo só foi ganhando força a partir do Marx e dos seguidores do Marx, que ficaram conhecidos como marxistas. Que são os pensadores que pensaram certas comunidades, certas possibilidades de se viver de outra maneira, e que escreveram sobre isso, idealizaram lugares, modos de viver, etc., que seriam mais sociais, mais socialistas, um termo que a gente costuma utilizar atualmente. Então, autores como William Goodwin, o Fourier, mas agora me foge a memória outros nomes, mas existem outros, né? E eles foram chamados de socialistas utópicos, né? Que seriam, né, por oposição, né? E aí é um termo que o Engels cunhou, que é o socialismo científico, né? Socialismo real, socialismo científico, que seria o socialismo que seria revolucionário, né? Então, a diferença para o Engels e para o Marx é que os outros socialismos, eles são utópicos porque eles entendem que a humanidade vai chegar a esse ponto por si mesma, né? A humanidade ela vai evoluir a tal ponto em que ela vai atingir esse ponto de igualdade social. Né? O Goldwyn, principalmente, na sua obra lá, sobre a justiça, que ele coloca isso, ele vai entender que, e aí um homem do iluminismo, né? O pensamento né, essa coisa das luzes, né, a razão no centro e tal. Então, o iluminismo, ele é visto, né, o momento do iluminismo, ele é visto como um momento de expansão da humanidade, né? Que a humanidade está atingindo o seu ápice intelectual, cultural, etc, etc. Né? Há esta crença entre os pensadores do iluminismo. E nada mais adequado a este pensamento, segundo esses autores, que novas comunidades também surgissem, comunidades que seriam mais igualitárias. Então, esses autores acreditam que o processo ele é construído justamente a partir desse momento intelectual humano, e que ele não precisasse ser forçado, que ele seria gradual. Só que não é bem assim, né? As forças dominantes, elas querem se manter no poder, então elas vão se utilizar de mecanismos políticos, econômicos, sociais, ideológicos, para manter o poder. Então, o contraponto a essa visão utópica seria uma ação revolucionária, uma ação em que, de fato, se tente chegar ao poder, né? Através do quê? Da destituição daquele que está no poder, que é a classe burguesa. Então, a defesa, e aí a diferença entre utópico e científico seria que o socialismo científico seria aquele que tomaria o poder através de uma revolução e tiraria a classe burguesa do poder e colocaria a classe trabalhadora no poder. Tá? Então, esse é um ponto
de divergência. Então, apesar de ambos poderem ser chamados de socialistas, um pensa que é um progresso da humanidade, que lá chegaremos através desse progresso, outro pensa que é preciso tomar o poder, é preciso agir, né, de forma prática e não somente teórica. E esse lance da teoria e da prática é muito importante aqui nessa divisão. Tá? Sim, Gabriel falando aí, estabelecer uma estratégia para tal. Então, teoria e prática aparecem como questões importantes aqui, né? Inclusive, a base da EPT se utiliza disso. A EPT, né, Educação Profissional Tecnológica, tem no seu vocabulário muito do Marx. Né? O problema é que, muitas vezes, a literatura ela não adentra de forma adequada ao ponto de vocês, falo vocês enquanto estudantes, tá? Mas não quero aqui, né, diminuir ninguém, cada um tem suas próprias capacidades aqui. Eu estou falando de uma maneira geral, né? Eu me referindo aos estudantes, desconhecem essa base marxiana. Inclusive, entre colegas professores, não falando colegas do programa, mas colegas de fora do programa, que estão no Instituto Federal e não sabem a base do próprio Instituto Federal, enquanto EPT, né? E o seu fundamento marxiano. Tá? Tanto é que levantam aí bandeiras totalmente contrárias àquilo que o próprio instituto que ele está não deveria defender. Bom, mas adentrando então essa questão da teoria e da prática, a gente pode ver em algumas obras do Marx ele tratando sobre isso, mas uma ficou bem conhecida após a sua morte, porque são anotações do Marx. O Marx nunca escreveu para publicar, que ficaram conhecidas como teses sobre Feuerbach. Então, o Marx escreveu 11 teses nos estudos que ele estava fazendo sobre Feuerbach. Feuerbach foi, inclusive, um pensador que foi contemporâneo do Marx, né? Era mais velho que ele, mas eles ainda chegaram a dialogar, a conversar. Mas o Marx escreveu essas teses contrapondo ao Feuerbach. E Feuerbach escreveu a essência do cristianismo, e o Marx vai escrever essas teses, e ele vai começar a fazer o quê? Ele vai fazer uma crítica ao idealismo hegeliano, e ele vai fazer uma crítica ao materialismo do Feuerbach. E isso é o modo como o Marx constitui as suas obras, através da dialética. Então, são pontos contrários, contraditórios. Idealismo de um lado, materialismo do outro. Então, o idealismo na figura central do Hegel. Hegel, um pensador que foi extremamente influente no 19. E, por outro lado, o materialismo do Feuerbach. Né? Existiam também outros autores materialistas, mas o ponto de embate aqui com o Marx coloca é o Hegel e o Feuerbach. O Hegel ele foi um autor tão influente que surgiram vertentes
né, do pensamento hegeliano, que ficaram conhecidos como hegelianos, né? E aí tem os hegelianos de esquerda e tem os hegelianos de direita. Tá? E o Marx critica os dois. O ponto do Marx bom, ele bebeu em Hegel, leu Hegel, se utilizava do método hegeliano, ou seja, a dialética, só que ele estabelece a crítica dele utilizando, digamos, as próprias armas de Hegel, né, para falar contra Hegel. Então, o idealismo é um ponto a se combater, né, que o idealismo coloca a razão, as ideias, né, como se fosse o princípio, né, e todo o mundo é decorrente, então, dessa intelecção do mundo, né, através daquilo que o Hegel chamou de espírito, né, espírito absoluto. E o materialismo vai colocar, né, como base a própria matéria, né, e não as ideias. O problema para ele é que o Feuerbach ele não faz a inversão adequada. Ele ainda vê no Feuerbach uma divisão que se remete a uma influência do idealismo. Para o Marx, não tem que ter essa dicotomia. E ali ele vai mostrar como, dialeticamente, no embate entre idealismo e materialismo, no embate entre teoria e prática, é possível surgir uma unidade, né? E essa unidade, ela não é estática, ela está sempre em movimento, por isso dialética. Então, o intuito do Marx é que a prática revolucionária, também chamada de praxis, ela reúne justamente de uma maneira dialética a teoria e a prática. Não são dois pontos da praxis, é uma coisa só em movimento, ao ponto de que a teoria influencia a prática, e a prática a teoria, e assim existe esse movimento o tempo todo. Né? A dialética, então, ela trabalha com a questão do movimento, né? Desse choque entre contrários. O intuito, então, né, é que a praxis seja o mote para o movimento da história, o movimento do mundo. Então, nesse sentido, é que a tese 11, que é a mais conhecida, é aquela que o Marx vai falar. Né? Os filósofos, eles pensaram demais o mundo, filosofaram demais o mundo, idealizaram demais o mundo e teorizaram demais o mundo. Né? É preciso transformá-lo. Né? Essa transformação, ela só é possível se entendermos essa dialética existente na praxis para a sua transformação. Né? Na tese 3, ele vai falar o quê? Ele vai falar que aquele que ensina, ele também aprende. Então, há o quê? Uma dialética entre o mestre e o discípulo, entre o professor e o estudante, entre, né, o que ensina e o que aprende. Há também ali uma dialética. É por isso que é importante o estabelecimento do diálogo, é importante o estabelecimento da troca entre professor e estudante, né? Porque a relação dialética só é possível a partir disso. Então, não sou, ou não deveria ser, somente eu a ensinar, mas também eu a aprender. Aprender o quê? Com vocês, né? A partir do que vocês têm a me apresentar. Essa é uma construção dialética do ensino que o Marx propõe também. E isso está na base de uma proposta de APT, apesar de que os caminhos que ela tem tomado são preocupantes,
e fogem a esse pensamento marxiano. Tá? Há um problema aí do que está acontecendo. Né? Quando as coisas começam a vir só de cima, né? Quando as coisas não são mais dialogais, quando o processo dialético ele é interrompido, é porque as coisas começam a mudar sem que seja uma proposta de base. Né? Então, CNPq e CAPES são órgãos do governo, né? Que regem, né, os nossos programas, regem as nossas instituições, né? E determinam, ora sim, ora não, como é que as coisas devem ser seguidas, avaliadas, tomadas. Isso é um problema. É um problema porque a gente não tem, né, uma estrutura dialogal e muito menos dialética nisso. Mas é como o Marx fala. Não adianta, utopicamente, esperar que as grandes mentes que lá estão no poder se esclareçam e resolvam agir para suas bases. Né? Não. Né? É preciso evolucionar, é preciso tomar as estruturas de poder. Mas ninguém faz isso sozinho. Né? Ou as bases atingidas, elas tomam o poder, se reúnem, tomam o poder, né, e exigem, façam as suas exigências de mudança, ou as coisas permanecem tal como estão. Né? Até o momento, as coisas só têm que permanecer tal como estão. Né? Então, os programas de pós-graduação profissionais têm sofrido com isso. Tá? Tanto falando especificamente do programa que estamos, que é o PPGET, quanto o programa que hoje eu coordeno na parte do IFTM, que é o ProfEPT. Né? As coisas estão vindo muito de cima e não estão sendo discutidas na base. Tá? Então, foi interrompido o processo dialético, foi interrompido a praxis, apesar de que no vocabulário ela continua, né? As pessoas gostam muito de falar sobre as coisas que não fazem, né? Não atuam. Esse é um problema quando as pessoas chegam ao poder, né? Então é preocupante isso, né? É preocupante dizer que temos que seguir o que a CAPES estabeleceu, etc, etc, mesmo que isso vá contra a própria proposta, né, de uma educação profissional e tecnológica, né? Que está aqui no Marx, está aqui no Marx, né? Tem gente que se diz marxista e nunca leu Marx. Tem um monte, né? Só adora fazer vertente. Não, eu sou trotskista. O que você leu do Trotsky? Nada. Precisa? Eu sou stalinista. Né? Quem é Stalin, né? Então, assim, essas coisas, né? Essas aberrações que a gente encontra por aí. Né? Assim como aqueles que se colocam contra também esses pensadores sem ler, né? Sou contra o Marx, sou antimarxista. Ah, mas você já leu alguma coisa? Não. Só sei que o Marx é aquele que falava sobre o comunismo. Tá bom, né? É muito instruído. É por isso que é muito perspicaz, né? Quando o Marx fala que ele tem acesso ao old inglês, né? O old inglês é o conhecimento dos grandes clássicos, né? Coisa que poucos fazem. Bom, então esse é o intuito aí da praxis. Tá? A praxis, ela não como aparece nos manuais, nos artiguinhos de EPT, ela não essa
né? Essa relação entre teoria e prática só. Isso é muito básico, isso é muito basilar, né, é até desgostoso, né, ler isso, né? A praxis, ela é né, uma prática revolucionária de um processo dialético entre teoria e prática. Né? A dialética, ela tem que estar incluída, não tem praxis sem dialética. Né? A praxis nunca está fora da dialética. A dialética, ela é um movimento constante, né, um embate, o choque entre teoria e prática. Né? Esse movimento, ele não para. Ele não para. Né? Então, EPT sem praxis, EPT sem dialética, não é EPT. Dito isso, se ninguém quiser comentar nada, eu vou fazer um intervalo. Então, 3 segundos para alguém se manifestar. 1, 2, 3. Paulo, pode falar. Rapidinho, só sobre o que você estava falando, né, antes da questão da burguesia, né, na Idade Média, naquela parte do feudalismo, que a burguesia, na primeira parte, ela parecia ser progressista, né, assim, a favor do povo, quando convinha para ela, deixa eu pegar aqui quando convinha para ela tinha um viés mais progressista, mas aí quando ela assume o poder, quando ela derruba a monarquia absolutista, aí ela passa a ser conservadora. Né? Ela passa a conservar os privilégios, começa a ficar contra o proletariado que começaria a surgir, né, ali. Que já tinha o proletariado, mas aí com a Revolução Industrial, com a questão da industrialização, a burguesia se consolida como a hegemonia, né, daquele processo e passa o que era progressista antes passa a ser conservador. Então a gente tiver essa mudança de posição, né? Exatamente. Né? A burguesia é revolucionária. Né? O Marx reconhece, né, o poder da burguesia de revolucionar. Né? Ou seja, não podíamos continuar num feudalismo, né, numa estrutura de vassalagem, né, com senhor, servo. Não, superar isso é um avanço. Né? Então, de certa maneira, a burguesia ela é revolucionária. Só que ela parou. Parou para quê? Para construir seus próprios interesses, né? E aí o povo que foi lá junto com a burguesia, vamos embora, vamos lá, e aí, e agora? Não tem mais agora. Né? Tá bom, agora a gente decide aí o rumo das coisas. Né? Quem manda agora é a gente. Então aí é o ponto em que eu falei, né, da Revolução Francesa, né? É que ela teve, né, o seu momento ali da radicalidade, né? Por isso que existem aqueles que são chamados de ultra-radicais, mas esses ultra-radicais nunca adentraram o poder. Tá certo, pessoal? Então vamos fazer nosso intervalo até 10h40, então. A gente continua. E na volta eu vou dar início, então, à leitura do trechinho que eu deixei para vocês do Capital, do capítulo 13.